1 Coríntios 12, 14. Amém. Ora, o homem natural não conhece, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Irmãos, nós iremos trabalhar uma continuidade de 1 Coríntios, que nós paramos um pouco, depois ministramos bastante com relação a que Deus deseja a nossa prosperidade e tal, e vamos prosseguir agora com 1 Coríntios, né? Mas o Espírito Santo, o Senhor, ele vai linkando tudo e colocando tudo alinhadinho para o nosso próprio benefício. Né? As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Seria o tema da mensagem. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. No entanto, o tema depois a gente vai colocar como viver em vitória. É uma pergunta. Como viver em vitória? No domingo passado nós falamos, foi a primeira mensagem, a parte 1. Agora será a parte 2. Amém? Na semana passada eu vou pontuar. Foram 7 pontos. Agora somente um ponto. Qual? Tendo intimidade com o Espírito Santo. E o que nós falamos na semana passada? Eu só vou ler cada ponto, tá? Primeiro, tenha Deus como Pai. Segundo, só Jesus nos leva até Deus, Pai. Só Jesus, 3, nos salva. 4, só Jesus nos liberta. 5, em Jesus estamos assentados nos lugares celestiais, que é a posição de autoridade. 6, andando como filhos de Deus. Nós precisamos andar como filho de Deus. Não basta só ser, saber, ter autoridade se nós não executarmos. Perdoando, amando, lendo a palavra, orando, mantendo o coração puro. E o 7º e último que nós falamos, profetize bênçãos sobre a tua vida, confessando a palavra de Deus. A importância de nós declararmos a palavra de Deus. Lembra, queridos irmãos, que essa mensagem já está editada, né, pela nossa irmã, e assistam novamente, divulguem em nome do Senhor Jesus. E agora nós iremos falar, que é o ponto 1, né, como viver em vitória, tendo intimidade com o Espírito Santo. É uma mensagem de um tópico só. Tendo intimidade com o Espírito. Então, qual a ideia central que você precisa sair de hoje daqui? Que nós temos vitória quando nós somos íntimos do Espírito Santo. Amém? Olha só, irmãos. Você viu... Amém? Aqueles é uma benção. Então, você viu lá que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Tudo bem? Olha só, as pessoas, irmãos, têm dificuldade de discernir a origem dos seus problemas. Você entende isso? A pessoa tem dificuldade de discernir a origem dos problemas. A gente que aconselha, né, crente, né, e tal, a vida, você conversa com as pessoas e há essa dificuldade de saber a origem do problema. Muitas das vezes a pessoa não leva para o lado espiritual, e sim carnal. Ah, minha esposa não está dando certo porque ela briga. Ah, não sei mais o que, me cobra muito. Ou não sei mais o que. Percebeu? De repente a pessoa chega e foi mandada embora do emprego. Aí isso não acusa a empresa, mas não faz uma análise, não olha a questão espiritual. Percebeu? Ah, surgiu uma briga, a pessoa está mal. A pessoa de repente está até com uma enfermidade. Então, há uma dificuldade de se entender a origem das coisas. Eu até marquei aqui Provérbios 4, 19. 4, 19. Olha só. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Nem conhecem aquilo em que tropeçam. Irmãos,
Isso hoje, eu não tinha colocado isso na mensagem, mas hoje de manhã, eu repassando alguns pontos de Provérbios, eu falei, olha só, rapaz, eu não tinha me atentado. Então, o ímpio, aquela pessoa que não está conectada com o Senhor, o caminho é escuridão. Ela nem sabe o que tropeça. Acontece a situação, ela não sabe. Vai vivendo, é assim mesmo, já viu e tal. É importante a gente saber a origem, discernir a origem das coisas. E são muitas coisas, sabe, irmãos? Só o Espírito de Deus para definir. A palavra é muito importante. Como a gente tem responsabilidade do que a gente fala. Como o Tiago fala, né? É um navio, a língua é um lemezinho, né? Que manda para um lado e para o outro. Um navio grande daquele. É a sua vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado. É uma das coisas importantes, né? Uma vez uma pessoa falou, meu marido, não é ninguém aqui não. Aí meu marido falou, meu marido não dá, não tem como e tal. Aí eu estava até caindo, eu falei, mas você já está falando? Você falou que não dá, não tem como, não tem, você fechou todas as portas que Deus podia abrir. Não teve uma palavra de fé que você deu? Deus está ouvindo a sua oração que você fala. Irmão, é gente de Deus, irmão. Não é gente que não conhece a Deus, não. Então, a nossa boca vai determinar muita coisa. O Espírito de Deus que nos ajuda a discernir todas as coisas. Nós temos que ter esse entendimento, que é o Espírito Santo que mostra para a gente, irmãos, todas as coisas. E aí eu coloco que o Espírito de Deus trabalha com cada um de forma específica. Não é só de uma pessoa. Não é só que eu que estou ministrando, ou um outro irmão ministrando, olha, aquele é um super-homem. Irmãos, não tem essa no reino espiritual. O Espírito Santo toca cada um. Aquele que acabou de entrar, o que acontece é que quanto mais tempo você tem, mais responsabilidade você tem de honrar o Espírito Santo, de ser fiel. Percebeu? Mas ele fala com todo mundo. Mas é importante a pessoa filtrar para não deixar coisa da sua mente, da sua emoção. Tem que estar sempre tudo alinhado com a palavra de Deus. Mas ele que nos ajuda a discernir as coisas. Amém? Todas as coisas. Achar o real motivo, a origem do problema é fundamental para a solução. Na vida, em tudo, não é verdade? Qual a origem? Então a gente tem que analisar e ver, olha, a origem. Resolve isso. Muitos, irmãos, só querem tomar um remédio para não sentir dor. Mesma coisa na parte espiritual. Olha só, eu não fico enganando as pessoas, irmãos. De repente a pessoa vem, tem um culto maravilhoso, ela sai bem. Agora eu estou bem, glória a Deus. Passa um tempo, não fica. Por quê? Não resolveu a origem. Qual é a origem do problema? De repente é uma falta de perdão, de repente é uma boca maldita. Desculpe aí o termo. Boca maldita, só fala mal de si, irmão. Só traz o inferno para si. A gente querendo ajudar, não profetiza, mas não dá certo não dá. Então não dá, cara. Vontade de falar, tá bom. Vontade de ajudar ela, vai ficar pior ainda, né? Isso você quer? Você quer? Tá. Não dá. Percebeu? Uma boca de Deus é que não é, irmão. Não sei. Não, o trato, a origem. Irmãos, até o trato é resultado dessa falta de comunhão e intimidade com Deus. Você entende? Percebeu? As coisas também não se resolvem unicamente em uma oração. Vem orar e acabou, agora estou resolvido. Tudo bem, foi um início. Há coisas que você tem que fazer. É só você. Percebeu? Não adianta.
Ok, achar o real motivo, a origem, soluciona o problema. Mas lembrando sempre, a maioria é a nível espiritual. Percebeu? A maioria é a nível espiritual. Irmão, muitas das vezes até crente cristão está com problema de enfermidade, um problema que seja, e fica lá tomando remédio, toma, vai no especialista. Irmão, ainda até hoje não orou com fé. Até hoje. Não consagrou a Deus para... Não estou falando para não tomar um remédio, para ir no médico, não estou falando isso não. Mas procura a nível espiritual. De repente essa pessoa fala assim, olha, a minha doença tal. Passa ano e sai ano e fica com aquilo ali. De repente é isso, só isso. Ela só declarou. É só esfriar. Tem gente que... Então, muda essa origem do problema, identifica pelo Espírito Santo e corta. E você vai ver resultado, eu tenho certeza. Eu torço por isso, irmãos. Né? Para você um dia vir aqui testemunhar. A pessoa só tem crescimento, amadurecimento espiritual, quando crescer nisso. Olha só, irmãos. Isso aí eu sentado, né, Deus vai falando. A pessoa só tem crescimento e o amadurecimento espiritual quando crescer nisso. 2 pontos. Na intimidade com o Espírito Santo. Percebeu? Muitos até conhecem muito da palavra, mas não tem intimidade nenhuma com o Espírito Santo. Muitos fazem a coisa, eu quero fazer. Intimidade com o Espírito Santo, 0. O importante é isso. E a gente vai tentar falar rápido como seria isso, né? O que é essa intimidade? O Espírito Santo vai nos mostrar o que agrada ao Pai. Aí você vai ver a função do Espírito Santo. Coisas assim que o Senhor colocou. Olha, Ele vai nos mostrar aquilo que agrada ao Pai. Não a homem, não a você. João 8:29. Jesus falou. Olha o segredo de Jesus. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixa só, ou não tem me deixado só. Por quê? Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ah, rapaz, que maravilha, hein? Aquele que me enviou, Jesus, né, falando, que é o Pai, não tem me deixado só, ou não me deixa só. Por quê? Porque Ele gosta de mim, eu sou filho, aceitei Jesus e acabou, né? Não é bem assim não. Porque eu faço o que lhe agrada. E o que lhe agrada? O Espírito Santo fala. Entenda em nome de Jesus que muitas das vezes Ele vai falar com a Elma diferente de mim. Tem a fala geralzona, mas tem a fala personalizada. Essa voz que você precisa identificar. Quando eu estou falando voz, não vai falar no seu ouvido. É um sentimento que vem do seu interior. Amém? Aí você ouve. De repente Ele pede para você tirar algo. Não sei. É um filme que você está vendo, alguma coisa. Ou reservar um momento para estar em comunhão com Ele. É ajudar alguma coisa aqui na igreja, no reino de Deus. Irmão, não sei. Mas o Senhor sabe. Você obedecendo vai agradar o Pai. Uma coisa que Ele fala com todo mundo é fugir do pecado. Fugir da pornografia, do mal, do roubo, do furto, de falar besteira. Essas coisas você vai tirando. Você está agradando o Pai. Aí o Pai não te deixa só. Por que muitos estão só, inclusive crentes, estão só, irmãos? Porque Deus não tem negócio com quem anda de mãos dadas com o pecado. Com quem é conivente com o pecado. Com quem faz o erro. Ele não vai ficar junto. Ele vai te cutucar, sai daí, mas eu quero, tá gostoso e tal. Então fica aí.
Percebeu? 2 Coríntios 3,17. Acho que é o Senhor, isso. Ora, o Senhor é Espírito, é o Espírito. Porque onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Viu? O Senhor é Espírito. Você não vê Ele, Deus. Eu vejo Deus aqui na igreja, na vida de vocês. Ele é Espírito. Mas aonde há esse Espírito, há liberdade. Que liberdade é essa? Liberdade para adorar, liberdade para fazer o bem, liberdade contra as amarras do pecado. Você não é dominado, você domina pelo nome do Senhor Jesus. Você não amaria, vai cair os outros. Falou, não. Não, a palavra de Deus diz isso. E é isso que eu sigo. Percebeu? Você tem liberdade. Você não é preso pelo inimigo. Tá bom? O Espírito Santo abre o nosso entendimento sobre Deus. 1 Coríntios, depois vocês leem, tem o 9, 10, 11, 12, mas vou ler só o 1 Coríntios 2, 11. Eu vou ler só o 11 para facilitar, e a parte B, que diz assim: ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Tudo bem, é isso. Quero conhecer a Deus e tal. Tenha intimidade com o Espírito Santo, que você vai conhecer a Deus. Respeite o Espírito de Deus. Ele vai falar através de um outro irmão. Até hoje de manhã um fala uma coisa, outro fala outra. O Espírito vai falando, vai confirmando. De repente o seu marido, uma pregação. Ele falou contigo, obedeça. Obedeça, né? Em nome de Jesus. Ele conhece a Deus. Somos o templo de Deus, habitação de Deus. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Viu que eu não saí muito de Coríntios falando sobre o Espírito Santo. 3, versículo 16 e 17. Olha só. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Maravilhoso, né, irmãos? Então, nós somos a habitação de Deus. Isso é uma projeção do Antigo Testamento, em que tinha lá o templo, as pessoas iam lá para adorar a Deus, só ali. Aí, Deus falou, agora eu quero habitar em você. Mas limpe a casa. Seja santo e separado. Vai se santificando, tirando as coisas aos poucos, sabe? Deus vai te honrar e te abençoar tremendamente. Então, somos habitação de Deus. É muito forte isso, né? Em Cristo nos unimos com o Senhor Deus pelo seu Espírito. Em Cristo Jesus, obviamente, nosso acesso a Deus através de Jesus Cristo. Nós nos unimos a Deus pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 17. Irmãos, esse texto é tão bom. Eu falei aquele que tivesse decorado, né, Josué 1:8, eu vou dar um presente. Depois me procura aí, fala de cor, que eu passo um presente para você. Então, 1 Coríntios 6, 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Mas o que se junta ao Senhor é um espírito com Ele. Aquele que se une com o Senhor é um espírito com Ele. Você entende isso? Aquele que é um com o Senhor. O que é esse ser um? Ter a mesma vontade, ter o mesmo pensamento, ter o mesmo desejo, ter o mesmo espírito, ter o mesmo de Deus. É um com Ele.
Sabe aquele parceiro mesmo? Mesmo, né? Nem dá para esconder que é carioca. Mesmo. Aquele cara que, ô irmão, tal, tô contigo. Você faz até umas cacas, o cara, irmão, você errou, mas bom, Deus é muito mais. É o nosso Pai. Que nós podemos confiar, nos identificar, nos fortalecer com Ele. Amém? É um espírito com Ele. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, o Espírito de Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Amém? Olha só. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que habita em vós, porventura Deus é que não sois vós mesmo? Proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Portanto, fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O que está enfatizando? Que nós somos de Deus. Corpo, alma e espírito. E é Deus que habita em nós. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor, entregamos nossa vida para Ele, nós entregamos, nós somos dele. Irmãos, nós precisamos ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? 1 Coríntios 6, 12, olha só. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, porém, mas eu não me deixo dominar por nenhuma delas. Todas as coisas me são lícitas. Ou seja, você pode tudo. Pode tudo. Comer um negócio, comer aquilo, outro, pode. Você pode. Mas tem coisa que se você comer, você passa mal. Todo mundo tem uma coisinha que se comer passa mal, né? Não. Você pode comer? Pode. Mas vai passar mal. Você pode pecar? Pode. Mas você vai passar muito mal. Nem todas as coisas nos convêm. Então, veja aquilo que te convém pelo Espírito Santo e faça e pratique. Amém? Isso é que o Senhor deseja. 2 Coríntios 4, 2. 4, versículo 2. Olha só. Antes rejeitando as coisas que por vergonha se ocultam. Somente isso. Nós temos que rejeitar aquelas coisas que nós temos vergonha de falar para outra pessoa, de até colocar público. Você entende? Rejeite. Algo não posso contar ali e tal, Então rejeite. Que por vergonha. Essas coisas envergonhadas a gente apresenta ao Senhor. Se arrepende, pede perdão e o Senhor nos purifica. É isso que o Senhor quer. Bênção, né? Com isso você não se deixa dominar. As coisas de Deus parecem loucura. Então a pessoa que anda assim, sabe o que o mundo vai falar? Estamos acabando, tá? A mensagem. Esse cara é louco. Essa menina bonita, rapaz, só porque ele é casado, não vai sair. Tal coisa aí. Uma situação aqui, ele vai ganhar tanto. Uma jogada aqui e tal. Percebeu? Não. Não é normal. Não perdoava, não. Você entende o que eu estou falando? Para o mundo é loucura. Mas nós temos que ser loucos para esse mundo. Para sermos sábios perante o Senhor. 1 Coríntios 4, 10. 1 Coríntios 4, versículo 10. Só a primeira parte. Nós somos loucos por amor de Cristo. Somente isso. Somos loucos por amor de Cristo. Loucos como assim? O entendimento desse mundo. De repente, só de você estar vindo aqui, você é criticado por alguém.
alguém. Seja louco para esse mundo, mas sábio perante o Senhor. Amém? 1 Coríntios, para finalizar, 3,18. Fala basicamente isso. Faça-se louco para ser sábio. 3,18. Vou ler aqui, ó. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio, neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Louco. Louco porque não anda nos padrões do mundo. Um jovem está ali na faculdade, pessoas, um outro para... Experimenta isso, experimenta aquilo outro, não estou fora. Ah, você não vai beber um pouco aqui com a gente? Não, muito obrigado. Respeita aí, né? Hoje tu fala muito, olha, não pode discriminar, então não discrimina o que não quero beber. Eu sofri muito bullying quando era jovem, porque eu falava que não bebia. Você não bebia. Não. Né? Fala aí. Não se envolva, não se contamine. Né? Começa muitas das vezes com um copinho. Aí depois é mais um copinho, depois é todo final de semana, depois... Então, corte o mal pela raiz. Sabe? Veja aquilo que pode te arruinar e corte. Em nome de Jesus. Irmãos, acabando. Primeiro, perdoe. Veja o seu coração, se tem alguma coisa, perdoe. Seja fiel a Deus. Isso em todos os aspectos, né? Eu não enfatizo só na área financeira, mas tudo. Seja fiel a Deus. Assim, também fiel à sua esposa, ao seu marido. Seja envolvido com as coisas de Deus. Tem uma atividade da igreja, coloca como prioridade para você. Coloque isso, Deus está vendo. Toda essa estrutura aqui é preparada para você, irmãos. Tudo isso para essa reunião. Sabe? E valorize isso em nome de Jesus. Busque sempre se purificar. Tirando aquilo que não é legal, né? Fazer o que o Espírito Santo de Deus manda, ele não engana. Nele está a verdade. Então há coisas que nem é pecado. Não é pecado, irmão. Mas se ele falar contigo, tira da sua vida. Se alinha. Ele conhece cada um de nós. Amém? Deus abençoe com essa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Para você, né? Tendo vitória aí com o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos passar para o momento da ceia do Senhor? Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Amém. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria que viesse aqui para a ceia. Pode ser aqui. Assim, pode ser a Isabela e o Mateus. Pega cada um elemento, por favor. Mateus também, por favor. Aí só pegar um elemento, se voltar lá para eu orar, aí depois a gente vai deixar aqui, aí as pessoas vêm na sequência, pegam e retornam, tá bom? Agora é só basicamente para orar pelos elementos, amém? Irmão, a ceia de celebração da liberdade em Cristo Jesus. A morte de Jesus Cristo nos libertou do pecado, mas também nos trouxe a responsabilidade de servi-lo. 1 Coríntios 6:20. Porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O Senhor nos libertou para sermos santificados, santos ali para o Senhor. Quem foi liberto não pode se submeter ao jugo do pecado. Amém?
Glória a Deus.